Olá, amigos da TVDN. Estamos aqui com o presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmelho. Ele está aqui falando sobre a questão desse imbróglio, que se formou sobre as datas do Campeonato Cearense e da realização de um show particular na Arena Castelão. Mauro, eu queria que você relatasse aqui como se deu esse comunicado da Arena Castelão para a Federação, se houve algum comunicado anterior e como que é o procedimento da comunicação de datas do Campeonato Estadual para a Arena Castelão e como se deu essa confusão, né? Como começou tudo isso? Olha, é bom que a gente venha um pouquinho mais atrás. Em setembro, outubro, a Federação organiza seu calendário, o calendário estadual. Por quê? Porque quando é novembro, dezembro, já é divulgado o calendário nacional. Nós temos por obrigação encaminhar à CBF o que é que nós vamos fazer naquele espaço de tempo pelo futebol. E em setembro, outubro, a Arena Castelão, como também o Romeirão, lá de Juazeiro, Junco, Sobral, Peru Teixeira, Itapipoca, todos os estádios sabem quais são as datas que teremos o futebol dentro daquela praça. E no Castelão mais ainda, porque em setembro, outubro já sabia o que seria do estadual, como também já encaixaria em novembro, dezembro, essas mesmas datas no calendário nacional. Por quê? Porque nós temos clubes que participam das competições nacionais. O Ceará na Série B, Fortaleza na Série C e na Série D temos já fixado que é o Uniclinic e também o Guarani de Juazeiro. Então, dentro dessa estrutura, podemos afirmar que a Arena Castelão já sabia dessas datas desde setembro, outubro, onde foi fixado. Quando foi ontem, nós recebemos um ofício da Lu Arenas, onde ela informava que as datas das semifinais, das possíveis datas das semifinais da Copa do Nordeste, se houvesse algum clube cearense, o Fortaleza ou o Uniclinic, já tinham disputando, como também no caso das finais do Campeonato Cearense, se fossem realizadas na Arena, não poderia ser, porque lá seria feito um show nesse período onde está fixado, onde a Federação já tinha comunicado a eles. Quer dizer, é bom o torcedor saber que essas datas já tinham conhecimento do Castelão, e é tanto que eles mandaram um ofício dizendo que nessas datas eles não poderiam atender e locar o Castelão para isso, porque já havia esse show. Então, nós não aceitamos, nós não concordamos, chamamos rapidamente Ceará e Fortaleza e Ferroviário, comunicamos essa situação. Os clubes também estão se mexendo, estão trabalhando, nós estamos indo ao governo do estado, ao secretário de Estado de Esporte, para pegar o apoio deles, para levar para a administração do Castelão, que é uma participação público-privada, desde a época da reforma daquela praça esportiva. Por quê? Porque o Castelão foi feito para ter futebol. E depois terá show, eventos religiosos, cantores, atrizes, atores, mas o Castelão, em 11 de novembro, foi inaugurado para o futebol. Então lá é que se tem o futebol. Nós não podemos, no filé, na situação melhor do torcedor cearense, ele deixar de ir ao Castelão, à Arena Castelão, ao estádio Praça Federal do Castelo, para poder ir em detrimento e ir para um estádio de menor porte, menor conforto, ou deixar de ir acompanhar o seu clube do coração em detrimento de um show particular, um show privado, que é o que a Arena Castelão quer. Só para tirar uma dúvida, a Arena Castelão ela tem o poder realmente de fazer esse tipo de escolha de eventos, ou um evento de futebol, um evento de shows, e assim, o que é que se pode ser feito a partir de agora? O que é que a federação vai fazer, os clubes vão fazer para poder reverter essa situação? Porque como você já falou anteriormente, não existe outra possibilidade, né? Não tem outra possibilidade, tendo em vista que o calendário é engessado. O calendário é tanto por conta de que em setembro, outubro já é trabalhado isso, porque não há nenhum sentido, não há nenhuma condição de a gente fazer mudança, um jeitinho brasileiro, um agregado dentro desse calendário. O calendário engessado é todo fixo, porque no momento que eu tiro algum jogo de uma semifinal ou de uma final do estádio,
eu vou ter problemas depois de encaixar outros jogos do clube. Quer seja no Campeonato Brasileiro, quer seja na Copa do Nordeste ou no Cearense. Quer dizer, é engessada essa condição. Então, que se faça o show, o festival em outro local ou depois do que foi marcado. Dentro das datas que foram determinadas, que podem ter folga para eles, mas nunca durante a competição. Isso aí, de maneira alguma, não é falta de flexibilidade, não é falta de carinho ou atenção, não. É porque não pode. Certo. Então mas eles têm esse poder de fazer esse tipo de... Olha, para mim eu acho que não, porque o Castelão é um estádio público-privado, é um estádio público. Ele foi construído para ser público. O futebol é um evento público, é um evento de torcida, onde há a situação de um divertimento, de uma festa do torcedor cearense, daquele menos abastado ao mais condições financeiras. Não é uma condição de um festival, de um show, onde o cara compra o ingresso, o valor que é determinado, não. Há, dentro da estrutura do futebol, o menor preço, que é o sócio-torcedor, que é aquele que só compra o ingresso na hora do jogo, para poder ter essa condição e o apoio para poder ir ao estádio. Quer dizer, é uma situação muito grave. Mas eu tenho impressão, eu tenho quase certeza que o governador do estado vai ser sensível a essa situação e ele vai nos ajudar, nos apoiar ao torcedor cearense e a sua principal festa, que é a festa do futebol, que hoje é exemplo no Brasil. Nós temos hoje exemplo onde qualquer local que nós estejamos, sempre falar, o torcedor cearense, o torcedor do Fortaleza, o torcedor do Ceará. E isso nós não podemos perder de maneira alguma, esse elan, essa força que nós temos do histórico que é o futebol brasileiro. Mauro, objetivamente, tem alguma reunião marcada? O que é que está sendo feito objetivamente para resolver esse impasse? Olha, nós temos uma reunião marcada agora à tarde com o secretário de Estado de Esporte, onde nós vamos passar oficialmente esse problema para o governo. Vai estar presente não só a federação, mas também o Ceará e o Fortaleza e o Ferroviário, que são nossas três principais forças do futebol cearense, onde pode ocorrer esses três principais clubes utilizarem aquela praça esportiva, e vamos aguardar o posicionamento do governo por conta dessa situação. Mas não há outra condição, não é teimosia, não é birra, não é nenhuma transloucura do Ceará, Fortaleza, Ferroviário ou Federação, é porque não tem outra condição. Se tivessem vindo para conversar conosco, junto e tudo, com a administração do show, alguma situação, mas não, impondo essa situação e logo nas finais do campeonato fica extremamente louco, até porque todos têm que se lembrar, vocês têm que se lembrar, a própria imprensa esportiva, que nós não temos mais o PV. Quer dizer, vamos ficar sem o PV e vamos ficar sem o Castelão, e vamos fazer nosso campeonato aonde? Nossas finais aonde? E lembro que a administração do show, do evento, tem outros locais para fazer esse show. Não é só o Castelão. Ele tem o Centro Olímpico, tem na praia, tem outros locais para fazer esse show. Mas só querem fazer no Castelão? Certo. Exatamente sobre essa questão desse diálogo. Porque aparentemente não está havendo assim, um diálogo direto junto com a Lu Arenas. Por que, Mauro, que está acontecendo isso? Não é a primeira vez que a gente vê problemas com clubes, com questão de renovação de contrato, né? O que é que está acontecendo assim no Castelão? Porque ainda teve essa questão de setorização, né? Assim, recentemente eu fui no estádio e vi que tem alguns setores que aparentemente não estão recebendo torcedores. Até agora não entendi por quê, não tive uma resposta franca sobre isso. Olha, a primeira situação, eu vou ser bem sincero para o torcedor, há uma ingerência de alguns órgãos dentro, querendo comandar o futebol cearense. Quem comanda o futebol cearense são os clubes e a federação. Alguns órgãos que querem tomar conta do futebol. O futebol da Ibope, o futebol da audiência. E isso é bom para algumas pessoas. Eu repito e digo, quem toma conta do futebol cearense é a federação e seus principais clubes. Aqui no estádio na cidade de Fortaleza é Ceará, Fortaleza e Ferroviário. Claro, Uniclinic, Tiradentes, clubes de menor porte, mas são os três maiores. Nada é feito sem conversar Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Federação.
a parte de problema de setorização, fizeram 1001 reuniões com pessoas, com torcida organizada, somente foi possível depois que houve o acesso da federação e dos clubes participantes do Castelão, que nós estamos organizando, nós estamos resolvendo os locais onde as torcidas organizadas vão ficar, onde o torcedor cidadão, o torcedor família tem a condição de ir para o estádio. Nós não estamos trabalhando para a torcida organizada, nós estamos trabalhando para o torcedor cidadão, o torcedor família, o torcedor que quer levar seus filhos ao futebol, o herdeiro do seu filho, para poder ele gostar também de acompanhar o futebol. É por isso que nós estamos com alguns problemas de setorização. O torcedor de torcida organizada, ele vai ficar num canto, num local separado. Todos eles. E o torcedor cidadão, o torcedor onde tem família, o torcedor é que vai ter os melhores locais do estádio. E esse é que está levando bem para o futebol. Certo. Só uma última pergunta, analisando essa atitude da Lu Arenas. Eles escolheram, obviamente, fazer um show no estádio, ao invés de ter talvez o principal jogo do futebol cearense. Teoricamente seria a final do Campeonato Cearense, que geralmente é entre Ceará e Fortaleza, né? Então, a que é que você atribui esse tipo de escolha? Do ponto de vista de mercado, o show está dando mais lucro que o futebol? O que é que está acontecendo para eles terem tomado essa escolha? Eles têm um bom lucro, porque eles têm o valor do aluguel, mais o valor que o percentual da arrecadação. Não me pergunte valores, porque eu não me meto. Isso aí é acesso entre o clube e a administração do estádio. Eles têm um contrato firmado dentro dessa situação. Mas eu acho que isso aí é mais talvez por prejuízo que dá em quebra-quebra de estádio. E até mesmo, rapaz, vamos colocar para ver se dá um jeitinho de ter os dois. Por isso que eu digo, não há nenhuma condição de fazer um jeitinho, um arrumadinho ou uma tentativa de encaixar os dois. De repente, pode ser essa tentativa. Eu não sei, vamos ouvi-los, porque pelo ofício que eles nos mandam, eles são frios e dizem apenas que não querem fazer as finais do campeonato, querem fazer o show do evento do artista cearense. Perfeito. Então a gente encerra aqui essa entrevista com o Mauro Carmélio, né? A gente espera que a situação se resolva o mais rápido possível, que todo mundo saia ganhando, né? Isso, não tem um desgaste, isso é um desgaste tão grande. Um desgaste enorme que não há necessidade disso. O campeonato está indo andando bem devagarinho, é uma fórmula nova, o torcedor cearense está se acostumando ainda dessa nova fórmula e tudo. E vir esse problema para poder abalar as estruturas da competição não é bom. Mas com calma a gente vê isso aí. Muito obrigado, uma boa tarde.